Mais uma reflexão, então, que a gente se inspira nos textos do guia. Na semana passada, a gente falou um pouco sobre a palestra 13. E a minha ideia era estar indo para a palestra 37 hoje. Mas tiveram alguns pontos da palestra 13 que eu gostaria de estar voltando neles para que a gente pudesse seguir. Ok? Então, esse texto, nós vamos começar por ele. Faz referência à palestra 13. Todos vocês têm ouvido muitas vezes, seja de mim ou de outros, que não é importante o fato de terem dificuldades, mas como as enfrentam. Então aqui já começa um ponto que faz com que a gente se perca muitas vezes, quando a gente falou na ideia ilusória de achar que viver em paz é não ter dificuldades. Que essa é uma ilusão. Todos nós temos dificuldades. Todos nós estamos aqui nesse planeta porque temos dificuldades. Cada um em um aspecto, cada um de uma forma diferente. E as dificuldades que aparecem, muitas delas também têm a ver com ressonâncias, com reações, melhor dizendo, de escolhas que foram feitas no passado e que aparecem hoje em forma de conflitos, de inseguranças, de carências de saúde, carências de afeto, carências materiais, carências de dinheiro. Eu gosto de lembrar dessa frase do Pietro Ubaldi, que diz: aonde existiu abuso, hoje há carência. E nós não nos lembramos de que forma que a gente abusou da lei. Mas eu não preciso lembrar de detalhes, eu não preciso de ficar preso a querer entender. Basta que eu confie que o que me falta hoje faz parte desse aprendizado. De saber lidar com essa falta e de valorizar aquilo que está ausente. Um exemplo muito clássico para essa situação vem de pessoas que às vezes reclamam de solidão. Conversava com uma pessoa e ela dizia: eu não aguento mais ficar sozinha. Eu não aguento mais não ter uma companhia. E ela se sentia vítima, e ela tinha dó de si mesma por isso. Ora culpava a Deus, ora culpava as pessoas. Mas em alguns momentos a gente tem pistas, se a gente estiver atento, se a gente se abrir para poder compreender, nós vamos receber o que a gente precisa. E num desses momentos onde ela estava se queixando de uma amiga que se
afastou, do nada veio um pensamento. Não foi ela que pensou. É diferente. Quando vem, parece que se apresenta, como se alguém estivesse falando dentro da sua cabeça, ou pensando, te oferecendo um pensamento que é observado por você aí dentro. E veio esse pensamento que parecia uma notícia, um comunicado. Você, no passado, expulsou ela de casa e pôs fogo na casa dela. Só essa informação. Ela parece absurda, sem um sentido racional algum, mas no coração dela, aquilo fez sentido. Então, se foi uma pessoa que desprezou muitos relacionamentos, que desvalorizou todas as possibilidades que a vida ofereceu de afeto, de relações, de cuidado, hoje, essa pessoa, ela é tão carente, ela é tão sozinha, mas ela valoriza tanto cada oportunidade, cada amizade. Hoje, para ela, isso ganhou uma importância, e através dessa dor, está tendo um aprendizado. Não é uma punição, mas um aprendizado. Então, esse aprendizado ele podia ser passado de uma forma muito mais leve, mas aqui o importante é como eu lido com ele. Quando eu me revolto diante da dor, tudo fica mais pesado. Então, nós vamos entrar na palestra 37, quando ele vai falar da importância da gente aprender a aceitar o sofrimento que a gente não pode evitar. Então ele continua: eu já lhes mostrei como as devem receber, como vocês devem receber as dificuldades. Aquele, aí entre aspas, porque essa palavra é de Jesus, citada pelo Gui. Aquele que quer ganhar a sua vida vai perdê-la. Aquele que está pronto a abrir mão da sua vida vai ganhá-la. O que significa isso, meus amigos? Significa exatamente o que eu acabei de explicar. Se vocês estão constantemente tão temerosos de um pouco de dor, se vocês se apegam tão fortemente ao seu ego e à sua pequenina sensibilidade ou vaidade, não abrem mão da sua vida. Antes, agarram-na com demasiada força e, portanto, devem perdê-la. Perder no sentido espiritual é o que isso significa. E assim, você não pode encontrar paz, harmonia, felicidade, nem dentro nem fora. Então, essa passagem estava de acordo com aquela música que a gente cantou, que quando não tiver mais nada, nem chão, nem escada,
quando não tiver mais nada, nem escudo, nem espada, quando você não estiver mais lutando com nada, quando você não estiver mais se apoiando em nada, aí sua consciência desperta. Aí dá para dar amor. Enquanto tiver forma e conteúdo, enquanto eu tiver me agarrando a alguma forma, me agarrando a algum conteúdo, essa música que o Nando Reis trouxe, né? Baseada na filosofia dos Hare Krishna, que traz essa beleza. Então, a espiritualidade que o guia traz, ele perpassa pela mística cristã, que vai também trazer todo esse despojamento da filosofia oriental. O que ele está dizendo aqui é o quanto que a gente se apega às nossas imagens, à nossa vida, aos nossos medos, aos nossos conflitos. E quando a gente não abre mão de perder, quando a gente está se armado para conquistar, para ganhar, aí é que nós vamos perder. Nós vamos perder a paz. Perder a vida nesse sentido é perder a vida espiritual. A vida espiritual é a paz. Perder no sentido espiritual é não poder encontrar a paz. Ganhar no sentido espiritual é ter paz. E quando a gente se dispor a perder, vai doer, vai ter dor. Abrir mão não é, a gente não faz isso sorrindo. O desapego, ele é um processo que passa pela dor, o desapego do orgulho. E ele aparece nas dimensões mais sutis e disfarçados, com justificativas tão bem elaboradas. Uma vez eu conversava com uma pessoa que ia fazer uma apresentação de uma tese de mestrado. E ela estava muito tensa. Quando eu pedi que ela fechasse os olhos para poder falar de uma forma mais profunda daquela tensão, ela me descreveu dizendo que os seus olhos estavam muito pesados, que ela estava muito tensa, com muito medo de olhar para as pessoas, de encarar as pessoas. Ela se sentia humilhada. E aí eu disse, o que parece tão humilhante? O não saber. Então, o medo, ele vem muito ligado ao orgulho, de achar que para que eu seja reconhecido, para que eu seja amado, muitas vezes quando a gente fala que quer sucesso, ele traz uma outra fala dizendo isso. Quando eu digo que eu quero sucesso na vida, às vezes o que eu quero é ser admirado. O que eu quero é ser competente ao máximo só para ser admirado. Ela já se sentia realizada com o projeto dela, mas ela não tinha certeza se seria amada, porque existia, e existe, claro, a certeza que ela não sabe tudo. E aí vem a voz do orgulho e diz, você tem que saber tudo para ser reconhecida, para ser admirada. Então, enquanto eu não puder abrir mão dessa voz, e aí vai vir o medo, é claro, porque eu sei que eu não sei tudo. Eu sei que por mais que eu estude, eu não sei tudo. Enquanto eu estiver apegado,
abrir mão dessa imagem orgulhosa de saber tudo nesse caso, e a gente pode pensar quais são essas imagens para nós, qual imagem que eu me apego e que nela eu coloco tensão, né, de estar no controle, de dar a última palavra, de ter razão. E aí então chegou um momento que ela conseguiu soltar, quando ela ouviu de dentro dela essa palavra: eu não sei tudo, eu sou uma pessoa comum. E aí ela solta, e aí vem um alívio, e aí ela ganha a paz. Eu ganho a paz quando eu abro mão da minha imagem idealizada. Aí eu vou para o meu eu real, e aí tem paz. Enquanto eu quiser parecer ser, eu perco a minha paz. Enquanto eu quiser ser grande, enquanto eu quiser ser melhor, enquanto eu quiser ser superior, eu perco a minha paz. Quando eu aceito ser uma pessoa comum ela não sabe tudo, uma pessoa comum ela erra, uma pessoa comum ela sofre. Nesse momento, começa a paz. Aí ele diz: vocês estão tão armados contra a dor. Se você está tão armado contra a dor, né, com escudo e espada, a gente vive com escudo e espada, brigando com tudo aquilo que faz a gente sofrer, reagindo. Quando estamos armados, tudo em você se contrai só de pensar nela. Se você deseja muito não sentir dor, então não está desapegado. Assim vocês têm que treinar a si mesmos para saber que a sua dor, a sua vaidade, o seu conforto não são em nada mais importantes que os de outra pessoa qualquer. Quando sentirem um pouquinho, não precisa ser tudo não, que vocês não importam para si mesmos, mais que qualquer outra pessoa que vocês talvez nem conheçam pessoalmente, e quando não se consideram mais importantes, estarão um passo mais próximos desse distanciamento e, portanto, do seu caminho para a felicidade. Então, é esse despojamento. É esse despojamento que Jesus se apresentou e deu a testemunha o tempo todo na vida dele. Ele não parecia se importar em estar abrindo mão dos títulos humanos, e aí é tão difícil isso, né? A gente se dispor a não brigar com a dor, a não brigar com as contrariedades da vida. Quando a gente vê, nós já estamos brigando. Quando a gente vê, nós já estamos de escudo e espada na mão. E aí o trabalho é desarmar. Então esse processo de observação das nossas reações
É um processo da gente perceber quando que a gente se arma, quando que a gente se fecha, quando que a gente se distancia da vida, para que nessas horas eu possa fazer um trabalho diferente, de perceber o que está me movendo. Enquanto o que estiver me movendo for as defesas, o medo, as reações, eu não vou ter paz. Então esse é um parâmetro para a gente poder perceber se eu estou sem paz, se eu estou ansiosa, ansioso, eu estou brigando com alguma coisa, eu estou apegado a algo dessas imagens idealizadas. Já entrando então para a palestra 37, ele traz algo que eu pus lá no fundo. Espera, eu vou aumentar. Eu vou começar com o último slide que eu separei para hoje. Ele diz assim: novas almas vão encarnar e criar novas condições. Depois que as almas que agora estão encarnadas tiverem desaparecido do plano terreno, essas novas almas trarão com elas novas condições. Terão problemas diferentes, karmas diferentes, portanto criarão situações diferentes na Terra. É claro que vemos a questão em larga escala, em termos de algumas centenas de anos. Então aqui nós estamos falando de um parâmetro da evolução do homem. O guia, ele vai falar exatamente o que o Espiritismo tem falado já há algumas décadas, de que nós estamos no meio de uma transição planetária. E que nesse momento o que a gente está assistindo na Terra é sofrimento, é contradição, é dor, é estando no poder quem não quer favorecer. É uma ânsia de poder egoísta que cria mais e mais sofrimento. Isso tem gerado em muitas pessoas desespero, revolta, raiva, medo, já há alguns anos, né? Cada vez ganhando proporções diferentes, às vezes mudando de lados, mas o que a gente vê é a ganância do ser humano, o que a gente vê é sofrimento, como esses que a gente tem visto agora, e isso parece, sob os olhos humanos, parece não ter fim. Sai, né? Partida, entra outra, a coisa não muda muito, sai outra, entra outra, né? Nós vemos homens, né? Todo partido pode ter gente querendo fazer coisas legais, e em todo a gente também vê pessoas que estão ali para sugar. Então, aqui é uma voz da esperança, é uma voz que diz: calma, isso tudo é uma transição, isso tudo é um processo. E esse processo, ele não vai poder ser resolvido agora. Uma amiga minha falou assim: eu não vou estar viva para ver? Não, você não vai estar vivo para ver. Mas tudo que a gente fizer agora vai colaborar com esse processo que já aconteceu. Nós vemos almas que elas vai chegar um limite para que elas não reencarnem mais nesse planeta. Então é como uma escola que o aluno começa a tomar bomba, começa a se ir contra todo o ensino, e aí a diretoria chega para ele e fala: olha,
a partir do ano que vem, nós não vamos ter mais o primeiro grau, só o segundo grau. Então, quem passou para o segundo grau vai continuar na escola. Quem não passou para o segundo grau vai ter que procurar outra escola, porque essa escola do primeiro grau vai acabar. Essa que é a transição planetária. Nós estamos no jardim de infância espiritual, no primeiro grau de maturidade, e estamos atravessando para uma outra fase. Se a gente for esperar todo mundo passar para o segundo grau, algumas pessoas simplesmente elas não querem, elas estão em oposição a esse aprendizado. Então, outra escola está sendo preparada para que essas pessoas reencarnem lá. Outro planeta, outra evolução. E a Terra vai começar a estar recebendo e povoada apenas das almas dos mansos, os mansos de coração. Pessoas que estão desarmadas em relação a essa destrutividade, que querem colaborar, que querem construir, que estão abertas ao crescimento. Essa é uma nova geração que a gente já está vendo, que está chegando. Mas isso não é de um ano para o outro, são centenas de anos. Então talvez a gente possa ter aqui daqui 300, 400 anos, que não é um tempo longo para a gente falar, o que é o planeta, quantos milhões de anos que nós temos de planeta para que essa fase aconteça. Essa fase já aconteceu em outros planetas e essa é a vez do planeta Terra. Nós estamos no meio desse processo. E o que se diz é que algumas dessas pessoas, elas já sabem que elas não vão poder continuar. E aí elas estão quebrando tudo. Elas estão tirando, descarregando todo o ódio enquanto eles têm tempo. Porque já sabem que essa escola vai acabar. Depois que a civilização atual entrar em decadência, não pela destruição da Terra, como vocês temem, isso vai acontecer de uma forma mais sutil. É o que a gente está vendo, a decadência moral, a decadência espiritual que nós estamos vivendo. Surgirão então a partir daí novas condições, almas que vão chegar sem tanto apego, sem tantas carências, mais abertas, mais livres, mais conectadas com o Cristo, mais prontas para poder servir, abrindo novas ideias, com mais coragem de defender e de se dedicar a serviços de colaboração, de aprimoramento. Essas são as futuras civilizações, as próximas gerações. Mas por enquanto nós ainda estamos no mesmo grupo, numa mesma faixa. Então, a primeira pergunta que ele faz nesse texto é: como vocês podem estar realmente no caminho, se não estiverem dispostos a deixar que Deus assuma o controle total em todos os aspectos? Então essa é uma das coisas no nível macro. Não pensem que o nosso planeta está sem controle. Não pensem que tudo que está acontecendo no planeta está sem ordem. Existe uma ordem maior.
por trás de tudo que a gente vê como caótico e que a gente não pode mudar. O sentimento que eu tenho mais visto de quem percebe o que está acontecendo, de quem percebe essa decadência moral que nós estamos vivendo, é um sentimento de impotência, de quão pouco a gente pode fazer para lidar com isso. E aí é que ele convida: vocês podem entregar isso a Deus. Isso não significa que eu não vou fazer nada, eu vou fazer a minha parte, mas entregando para Deus significa não preocupar com a parte que você não controla. Tem uma parte que está no nosso controle, o nosso trabalho, a nossa família, os movimentos que a gente sente como possível, e outras não. Hoje vamos ver como viver de acordo com a lei divina que determina a aceitação das adversidades da vida, sem cair na negatividade e no pessimismo. Há muita confusão sobre esse assunto, e a aceitação da vida, com tudo que ela traz de bom e de mal, a manutenção de uma atitude positiva, é a verdadeira postura divina. De um lado oposto e distorcido, encontramos a luta teimosa para aceitar tudo que é difícil. A postura que ele está, então, nos convidando a viver é de uma aceitação, sem cair no pessimismo. É muito comum a gente aceitar e falar, não tem jeito mesmo. Não, é aceitar e dizer, essa fase vai passar, mas agora é essa fase. Seja do planeta, da nossa nação, ou seja da nossa vida pessoal, com questões que nos tocam de uma forma mais particular. Essa fase vai passar. Mas eu aceito que agora é isso. Agora não há para onde fugir. Um do título dessa palestra significa dignidade na humildade. Aceitação, o modo certo e errado de aceitar, e dignidade na humildade. Então, o modo errado de aceitar é quando a gente cai nesse negativismo. Eu aceito, mas com uma desistência, com um negativismo. E o modo certo é quando eu aceito sentir um pouco de dor, aceito passar por essa transição, aceito que venha à tona. Tem um momento que uma pessoa faz uma pergunta para ele assim: hoje eu não estou passando muito bem, você pode me ajudar? Me ajudar não, por que eu não estou passando bem? Ela queria entender. Eu estou passando mal, pergunta para o guia. Por que eu estou passando mal? Era essa a pergunta. Aí ele responde assim: você está passando mal porque faz parte da sua cura. Você está passando mal é porque o mal-estar está vindo para a sua consciência. Porque eu te pedi para pensar sobre os seus medos e não foi possível. Então está vindo agora esse mal-estar da mesma forma que vem quando a gente tem uma inflamação no corpo e a ferida infecciona e traz a infecção para a superfície para poder ser tratada. O mal-estar que a gente sente, emocional ou físico, eles fazem parte daquilo que precisa vir à tona para ser tratado. Então, o que ela achava que era um problema, ele estava ajudando ela a ver que aquilo estava fazendo parte da cura dela.
E que a nossa cura é aceitar tudo que se apresenta. E quando ele fala de dignidade na humildade, por um momento eu fiquei pensando, e fiz essa pergunta no meu coração a Jesus: qual a dignidade em ser crucificado? Onde que estava a dignidade dele naquela hora, de se deixar ser crucificado? Será que é possível manter a nossa dignidade quando a gente é insultado? Quando a gente é crucificado nas nossas relações? Quando a gente é acusado? Quando a gente é difamado? Quando a gente é julgado? As crucificações. E aí eu fiz um silêncio e começou a vir alguns pensamentos que eu anotei e trouxe para o nosso estudo hoje. Não é essa não. Deixa eu ver se eu achar. Será que eu não vou achar? Que pena. Perdi. O que me veio, o que eu anotei era assim: aos olhos dos homens, realmente não há dignidade. Aos olhos dos homens, eu só perdi. Mas aos olhos de Deus, eu venci o mundo. Eu me mantive fiel ao amor, apesar de todas as investidas para que eu reagisse com ódio diante do ódio, para que eu tivesse medo diante das ameaças. De tudo foi feito para que eu me identificasse com a matéria, para que eu lutasse pelo meu corpo material, para que eu assumisse qualquer identidade que me levasse ao poder. Mas eu recusei tudo. Essa é a dignidade que manteve ele em paz, de saber que nenhuma ameaça, nenhum insulto, nenhum convite sedutor para que ele ocupasse cargos de comando no mundo foram suficientes para que ele desistisse do propósito dele. E então ainda acontece a ressurreição, onde ele volta para dizer: eu não sou aquele corpo, não há limites para mim, não há limites para o amor, e aqui eu estou só para provar para vocês que vocês podem abrir mão, que vocês não vão perder. Então essa história também pode ser vista de uma forma simbólica, da gente se deixar ser crucificado nas nossas imagens idealizadas e ter a certeza que nós vamos ganhar a nossa paz quando eu paro de lutar pelas coisas do mundo, lutar para ser bem visto, lutar para parecer melhor.
Aí ele trouxe uma frase para nos ajudar nesse caminho que diz assim: espero que a vida me traga tanto infelicidade como felicidade. Eu não vou fugir das nuvens da vida e da escuridão que às vezes sobreviverá, pois é somente passando corajosamente por essas situações, sem luta e revolta, que poderei vivenciar a felicidade quando chegar a sua hora. Então essa postura de abertura diante da escuridão, de abertura, diante das nuvens, eu não vou fugir disso, eu não vou me fechar. Isso é muito difícil. A gente não reagir de uma forma negativa quando essas situações de sofrimento batem na nossa porta. Mas é esse o exercício. Esse foi o exercício que Jesus levou até as últimas consequências. Alguém quer falar algo? Trazer algum comentário? Você tem muita aceitação. Muito. O está nublado não estraga seu dia para agora. Sim. Se chover, toma banho de chuva, não altera. O sol sempre vai surgir. Por mais que isso. Mas é uma coisa, a energia do ódio ela tem que ser canalizada no local seguro, né? No local seguro para extravasar. Então, extravasar talvez seria uma forma, Marisa, de querer achar que ela tem que ter um objeto. Por trás do ódio, o que nós vamos encontrar, na maioria das vezes, é dor. É uma alma ferida e que não aceitou a dor de ser ferida. E aí eu me armo para poder brigar com aquilo que me feriu e que eu não consegui aceitar. Então, se eu consigo aceitar a dor de ter sido ferida, a dor de ter sido humilhada, a dor de ter sido abandonada, se eu consigo aceitar essa dor e choro essa dor e vivo ela, né, como aqui, eu não vou fugir das nuvens da dor, não vou fugir das nuvens da escuridão e deixo elas passarem e me exponho a elas, eu vou chorar, vai doer, mas quando elas passarem, não vai ter ódio, não vai ter revolta. Então, o que a gente está aprendendo é a nos desarmarmos. Se a gente for extravasar o ódio, não tem fim. Se eu for extravasar em alguém ou em alguma coisa, então canalizar isso, essa energia, ela tem por trás dela, geralmente o que a gente vê por trás do ódio é um amor que foi distorcido, um amor que adoeceu, que não aceitou perder, que não aceitou que não foi do jeito que ele queria. E se isso então é compreendido, se isso é aceito, desarma. Eu solto as armas. Então a gente briga com aquilo que a gente não aceita. A gente está sempre brigando com aquilo que a gente não aceita. Você ia falar algo, Marcos? Naquele livro Em Busca do Sentido, que a gente comentava outro dia, o Dr. Franklin fala que o maior temor dele
não ser digno dos problemas que surgem todo dia. Não ser digno dos problemas que me surgem todo dia. Então, o que é ser digno dos problemas que nos surgem? É não querer fugir deles. É olhar para eles com abertura. Ele fala que enquanto a maioria das pessoas pensa que só vai ser feliz quando passar o problema, ele pensa que ele vai ser feliz passando pelos problemas. Isso mesmo. Tem tudo a ver com esse estudo, né? Nós vamos ser felizes passando pelos nossos problemas. Nós vamos liberar o ódio passando pela dor, aceitando a dor de ter sido magoado, de ter me sentido magoado, de ter me sentido ferido. É isso. Vocês acham tantas vezes que tem razão em ficarem magoados. Olha que frase interessante. Mas não tem. Talvez vocês enxerguem com nitidez apenas aquilo que lhes desagrada ou que acham que é dirigido contra vocês. Portanto, não enxergam claramente. Olha como é forte isso. A gente acha que tem razão de estar magoado e justifica as nossas mágoas, e com isso é que nós vamos alimentando o ódio. O guia fala que todo ressentimento carrega o germe do ódio. Então, quando a gente acha que tem razão de estar ressentido, tem razão de estar magoado, nós vamos alimentando isso. Isso vai ganhando volume. E aí a gente acaba, então, vendo com nitidez apenas aquilo que é doloroso, que nos desagrada, e a gente não consegue ver o ponto de vista do outro, a gente não consegue ver outros aspectos da situação. A gente fica preso em determinado ângulo. É isso, nós estamos então sendo convidados a não fugir da boa luta. Essa é a boa luta. Homens de boa vontade, né? Mulheres de boa vontade. Essa é a boa luta. Não fugirmos dos nossos problemas. A gente faz isso com uma sutileza muito grande. A gente faz isso de uma forma muito... justifica fugas espetaculares para não encarar aquilo que se apresenta. A gente está partindo para o final, né, desse estudo. Queria convidar vocês a fecharem os olhos um pouco. E percebam a cada respiração de que vocês estão fugindo. De que a gente foge? Às vezes nem é uma coisa que parece horrível, mas é uma coisa que eu evito. Eu evito aceitar. Eu evito assumir. A cada respiração eu posso trazer um novo comando, um novo impulso. Eu me abro para as nuvens das dificuldades. Eu me abro para ver
o que eu preciso aprender com cada uma dessas situações. E diante de momentos de confusão, eu também posso pedir a Deus que me ajude a ter clareza de onde eu entro em luta, de onde eu crio as revoltas que me impedem de passar por essas situações com dignidade. Que assim seja.